Já saiu a pré-venda do livro Atlas, a História de Passaut, o 8º livro da série Sete Irmãs, gente. E a sinopse deu um boom na minha cabeça e eu queria vir reagir à sinopse com vocês, tá? Bora lá? Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Bela, uma booktuber brasileira que mora na Inglaterra. E hoje, gente, eu vou reagir à sinopse do livro Atlas, a História de Passaut, que é o 8º livro da série Sete Irmãs, o último livro, o livro que vai revelar tudo. Então, assim, eu tô muito ansiosa. Vou ler aqui para vocês e vou fazer os meus comentários. E eu já pude perceber que nós estamos no caminho certo nas nossas teorias, tá? Lembrando que vou deixar o link para compra desse livro no box de descrição. Caso você tenha interesse em comprar, utilize o meu link, porque assim você me ajuda muito com uma pequena comissão, mas você não paga nada mais por isso. E lembrando também que nós estamos fazendo o Esquenta de Atlas. Estou fazendo uma série de lives, cada live para falar de um dos livros da série. Então, a gente já realizou a primeira live do livro As Sete Irmãs, já fizemos também a live A Irmã da Tempestade, e dia 15 de março nós vamos fazer a live da Irmã da Sombra. E essa live, gente, promete, porque nós vamos falar tudo, especular tudo com várias teorias, porque esse livro, eu acredito que é um livro que diz muito mais do que está escrito. Então, nós vamos especular tudo. Bom, então vamos embora para a gente ler essa sinopse, especular as coisas aqui, ver o que pode estar dentro das nossas teorias e o que é de novo, tá? Já deixa o seu like aqui, porque me ajuda muito. Esse livro faz esse vídeo chegar a cada vez mais pessoas. Então, eu conto com você. Vamos lá, vou ler. 1928, Paris. Um menino é encontrado à beira da morte e acolhido por uma bondosa família. Gentil, precoce e talentoso, ele se adapta muito bem ao novo lar e a família lhe proporciona uma vida com a qual ele jamais havia sonhado. Gente, é a criança que a Isabela e o Lohan socorreram. E a família do Landowski. E, pelo visto, essa família adotou essa criança. Então, gente, ele ficou ali no ateliê. Deu para ver, mais ou menos, no finalzinho do primeiro livro, deu para ver que ele ficou lá por anos. Ele ficou como assistente. E, ao que parece, essa família adotou essa criança. Então, gente, essa criança é sim Passaut. Está em 1928 em Paris, né? A data coincide, a criança, a forma como ele foi encontrado. É ele, gente, é Passaut. Continuando aqui, olha. Entretanto, ele se recusa a dizer uma única palavra sobre sua verdadeira identidade. Então, aqui a gente vê que realmente existe uma razão muito forte para ele esconder a verdadeira identidade dele, inclusive ainda criança, porque lá em 1928 ele tinha entre 7 e 10 anos, aí vou dar essa margem, entre 7 e 10 anos, ele era uma criança, e sim, ele precisava esconder a sua origem. Vamos tentar entender o porquê, né? Continuando aqui. Ao se tornar um rapaz, descobrindo o amor e estudando no prestigiado Conservatório de Paris, ele quase consegue esquecer os horrores de seu passado e a promessa que fez. Aqui também, gente, é Bow, né? Vamos lembrar que o Bow, da Irmã da Tempestade, que está ali no passado da Irmã da Tempestade, ele é um jovem que estudou no Conservatório de Paris, que descobriu o amor com ela. Ela também estudou no Conservatório de Paris e ela é francesa e judia. E ele aí fala que ele quase consegue esquecer os horrores de seu passado e a promessa que fez. Ou seja, a promessa certamente é de nunca revelar sua identidade, né? Não antes de morrer. Então, ele, ao que parece, ele fez tudo isso, né? Ele prometeu que não revelaria e não revelou. Ninguém sabe quem é ele. Assim como ninguém sabe quem é Passaut, né? E aqui fala dos horrores de seu passado. Então, ali na criança, ele criancinha, até os 7 ou 10 anos, né? Entre 7 e 10 anos, até essa fase,
ele realmente viveu horrores. E o que foi isso? A gente pode especular aí duas linhas, né? A linha dos Romanov, que é uma coisa que eu já falei, já fiz alguns vídeos aqui para vocês falando sobre isso. Ele pode ter fugido, porque os Romanov, quem conhece a história, sabe que eles foram extintos na Revolução Russa. E aí, gente, se sobra um Romanov, sobra um enviado de Deus, que é assim que eles entendiam que eram as dinastias de reis, sobra um para reivindicar o trono, né? Então, na mentalidade ali deles, não podia sobrar nenhum Romanov. Ele jamais poderia revelar sua identidade. Isso aí faria sentido. A outra possibilidade é dele ser um judeu. Bo fala, no livro da Irmã da Tempestade, fala que Bo não era judeu, mas que muitas pessoas mentiam naquela época por medo, por causa da ascensão do nazismo. Então, assim, dá uma margem pra gente ter dúvida se ele era realmente, ou se ele não era realmente, como ele dizia, ou se ele era, né, e tava com medo e dizia que não. E ele tinha jurado não. Ele tinha feito essa promessa de não contar a sua verdadeira origem, né? Para alguém. Quem é essa pessoa? Muito provavelmente para a mãe, né? Então tem essas duas linhas. Só que na década de 20, o nazismo ainda não estava tão forte como foi na década de 30. Então, como fala assim que ele viveu horrores, né, no passado dele, será que justificaria isso? Será que ele realmente viveu sendo um judeu ali na década de 20, essa perseguição toda que os judeus viveram? Ou será que era porque ele realmente era um Romanov? Bom, eu acredito em uma dessas duas linhas. Lembrando que, quando ele apareceu em Paris em 1928, o Lohan falou para Isabela que ele deveria ser um polonês ou um russo, porque tinham muitos imigrantes ilegais ali, poloneses e russos, na França, né, em Paris, naquela época. E o Landowski, que foi a família ali que adotou essa criança, ele disse que ele era muito provavelmente um polonês, porque todo polonês identificava o outro. Então tem aí essas duas possibilidades. Vamos continuar aqui então. Mas na Europa, da década de 1930, um mal veio crescendo e se alastrando, e ninguém mais está a salvo. Em seu íntimo, ele sabia que precisaria fugir novamente. Ou seja, primeiro, fugir novamente. Então, quando ele era criança, ele de fato precisou fugir para sobreviver. A outra questão aqui na década de 30, a gente sabe que o mal que estava crescendo na Europa era, de fato, a ascensão do nazismo e a perseguição aos judeus e aos homossexuais, aos comunistas, aos deficientes físicos e mentais. Então, tinha perseguição geral, mas tinha uma perseguição enorme aos judeus. Então, ela era judia, Bo poderia ser também, né? Mas a gente não sabe, mas ela era uma certeza e era o grande amor de Bo. Então, ele precisaria fugir para protegê-la, ou proteger os dois também. Mas, gente, uma questão aqui que me intrigou. Eles fugiram, Bo e Elle, em 1936, estavam na Alemanha. Então, eles não poderiam fugir para o foco, né, da perseguição aos judeus, que era justamente a Alemanha. Então, eles não poderiam fugir, não poderia ser esse momento. Eu acredito que eles, em algum momento, entre 1930 e 1936, eles fugiram, não, eles foram estudar na Alemanha música, e em 1936, eles viram a necessidade de fugir da Alemanha, porque o nazismo estava crescendo de forma muito desenfreada. Então, essa fuga seria ali mais ou menos em 1936, que foi quando eles resolveram fugir mesmo para a Noruega, né? Já com Pippi e Karine, tá? Que eles ficaram ali na casa dos pais de Pippi. Bom, essa é a primeira parte, tá?
Lembrando que, só um adendo aqui, né? Passout, né? Salt, eu fiz uma pesquisa e dentro da criptografia, salt é uma coisa de desvendar códigos, senhas, uma coisa meio secreta. E Salt, já existia um filme, né? Não sei se você se lembra, que chamava Salt, que a Angelina Jolie era a protagonista e ela era uma espiã russa. Então, Salt é um nome dentro da criptografia, é um nome de espionagem. Então, a gente pode também entender que Passout poderia ser um espião russo, né? Ou algum espião. Existe uma teoria sobre isso. Bela, mas Passout era um apelido que foi dado por Maia. Sim, foi dado por Maia. No entanto, a Lucinda pode ter feito esse jogo de palavras, óbvio, né? Para fazer algum tipo de referência aí, para trazer a mensagem que ela quer passar. Porque vocês sabem que ela fala nas entrelinhas, ela coloca algumas dicas muito sutis. Então, eu acho que essa seria uma possibilidade, tá? Ele seria um espião. Agora, gente, vamos mais adiante aqui, ó, para o último parágrafo. 2008, Mar Egeu. As 7 irmãs estão reunidas pela primeira vez a bordo do Titã para dar o último adeus ao enigmático pai que tanto amavam. Enigmático aí, ó. Para surpresa geral, Passout havia escolhido justo a irmã desaparecida para receber as pistas sobre o passado de todas elas. Mas, para cada verdade revelada, surge uma nova pergunta. Gente, isso bugou totalmente a minha mente. Ali, naquele momento, no Titã, que estavam todas... Foi o final do livro da Irmã Desaparecida, foi isso, né? A Irmã Desaparecida indo encontrar com as irmãs nesse Titã. Então, ali, nesse barco, Passout ainda deixou pistas para falar sobre como ele estaria inserido no passado das irmãs. É isso? Será que é isso? Havia escolhido e deixou a irmã desaparecida a cargo de mostrar para as outras irmãs. Olha só, para surpresa geral, Passout havia escolhido justo a irmã desaparecida para receber as pistas sobre o passado de todas elas. Então, ela seria responsável por desvendar todos os mistérios e o porquê que o Passout adotou todas as irmãs, como que esses passados podem se conectar. Será que seria isso? Justamente a irmã desaparecida para falar? Bom, a gente sabe que a irmã desaparecida é a filha biológica de Passout. E dentro dessa teoria que a gente segue, a mãe da irmã desaparecida é justamente ela. A gente vai falar mais sobre o porquê que a gente acha isso nas lives que eu tô fazendo, tá? Bom, vamos seguir aqui. Mas para cada verdade revelada surge uma nova pergunta. Bom, ponto de interrogação na minha cabeça aqui. Ponto de interrogação na minha cabeça. As irmãs precisarão enfrentar a ideia de que seu pai adorado era alguém que elas mal conheciam. E aqui, gente, o seu pai adorado, elas vão ter que aceitar a ideia que seu pai adorado. Aí vem uma contraposição. Então, será que ele fez alguma coisa de ruim no passado? Será que ele era uma pessoa... Será que ele era um espião e que colocava todo mundo em perigo? Enfim, gente. Poderia ser aqui, né? Poderia ser a questão dele ser um espião. E ainda mais chocante, ou seja, isso já é uma coisa chocante, tá? Então vai ter um contraponto ali. Nossa, como o nosso amado pai poderia ser essa pessoa? Eu acho que vai ter esse contraponto, tá? E ainda mais chocante que os segredos do seu passado ameaçam trazer consequências para o presente. O que, se ele fosse um espião, poderia acontecer? Ai, gente. Ou um Romanov também, né? Porque aí... A irmã desaparecida também seria ali legitimamente descendente do trono. As outras filhas, como adotivas, eu não sei aí da legislação deles lá, mas também seriam, né? Enfim, é muita coisa para a gente refletir.
a linha de que Passaut é a criança e que é Bow, para mim tá claro aqui. Eu não sei se para vocês deixam aqui no comentário para mim o que vocês acham. Parece que é isso mesmo. E que ela é o grande amor de Passaut. Agora, quem é Passaut, né? Tem vários questionamentos, tem várias linhas que a gente pode seguir, mas será que ele de fato era um Romanov? Será que ele era um espião russo? O que será que ele fez no passado dele? Qual foi a promessa que ele fez? Para mim também está claro que a promessa era de nunca revelar sua identidade. Para mim poderia ser a identidade tanto um Romanov, que ele nunca poderia revelar sua identidade, e eu entendo, né, a razão disso, e também se ele fosse um judeu fugindo daquela perseguição absurda que aconteceu, ele também poderia nunca revelar sua identidade, tá? Com medo, porque os judeus, em vários momentos da história, eles foram perseguidos, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. E vamos seguir. 15 de março, nossa live sobre o livro A Irmã da Sombra. Onde é que tá aqui, ó? Acho que é esse aqui, A Irmã da Sombra. Pra gente falar tudo sobre esse livro. Vamos aí entrelaçar as árvores genealógicas. Vocês vão ver que tem muita teoria louca aí nesse livro. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu estou para o lançamento desse livro. Enquanto isso, a gente vai especulando, que é o que a gente gosta de fazer, né? Um grande beijo. Até o próximo vídeo.